Bom dia, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito feliz em recebê-los aqui ao vivo hoje, em uma pequena revisão, um pequeno estudo sobre a prescrição, que é, sem dúvidas, a mais importante causa da extinção da punibilidade. Então, você que é aluno lá, que esteja à vontade para nos acompanhar, e você que ainda não nos conhece, clique, se inscreva e acompanhe as movimentações aqui no canal da LAC. Meus queridos, para que nós estudemos um pouco sobre o tema prescrição, no primeiro momento, nós temos que delimitar aqui o nosso estudo rápido hoje, nossa revisão, ela vai ser centrada unicamente, nas penas privativas de liberdade, e nós não vamos nos aprofundar também nas outras variáveis com relação à prescrição, ou seja, causas suspensivas, causas impeditivas do curso do prazo prescricional, estes nós também não vamos analisar. Então, a gente vai ficar no cerne, na essência, para que a gente tenha um estudo de qualidade ao invés de quantidade. Então, meus queridos, a primeira coisa que nós devemos ter em mente quando nós estudamos a prescrição é que, sem dúvidas, ela é uma causa de extinção da punibilidade em que o decurso do tempo ante a inércia da atuação estatal ou o decurso do tempo na ineficiência da atuação estatal vai acarretar a extinção da punibilidade, ou seja, a extinção da pretensão punitiva que é titularizada pelo Estado. Então, veja que, com relação à prescrição, nós temos que ter em mente que, dentro de um contexto fático, que vai se amoldar a um tipo penal incriminador, descrito na norma, nós temos, portanto, desde a consumação do crime como termo inicial, até o efetivo cumprimento da pena privativa de liberdade, que é oriunda de uma sentença penal condenatória. Então, nós temos que entender que, ao longo da persecução penal, o Estado, ele trabalha, basicamente, com duas pretensões distintas. A primeira delas é a pretensão punitiva, ou seja, o Estado se utiliza dos mecanismos legais que estão colocados à sua disposição para conseguir, alcançar uma sentença penal condenatória, e depois, já na posse, já constituída essa sentença penal condenatória, da qual, inclusive, não caberá mais nenhum tipo de execução, é que se inicia a pretensão executória propriamente dita. Então, veja que a atuação do Estado, ela é caracterizada desde a consumação do crime. E aí, veja, nós passamos pela fase de investigação durante o inquérito, passamos para a fase de processo, a partir do recebimento da denúncia criminal em regra, que é oferecida pelo Ministério Público, porque nós temos a exceção quando a ação penal ela é privada, titularizada pelo particular a partir da propositura da queixa-crime. E veja, depois, durante a instrução processual, instrução probatória, oitivas, interrogatório, pronúncia, decisão confirmatória de pronúncia, esses dois últimos casos nos crimes dolosos contra a vida, para então, finalmente, a prolação de uma sentença condenatória. Então, veja, o nosso Código Penal, ele trouxe para nós alguns mecanismos, alguns marcos temporais que vão fazer com que esse prazo prescricional tenha a sua contagem interrompida. Então, veja, desde a consumação de um crime até a prolação de uma sentença penal condenatória, nós vamos ter marcos que, com o seu advento, a sua constituição, eles vão zerar o cronômetro dessa contagem. Então, veja, é como se o Estado ele tivesse um tempo entre cada marco para poder exercer aquilo que a lei lhe atribui
atribui, ou seja, durante a investigação, para investigar e relatar o inquérito, durante o processo, através do recebimento da denúncia, até a prolação da sentença penal condenatória. Então, o Estado, né, quando ele alcança cada um desses marcos, ele ganha um fôlego, porque aí nós temos a zeragem na contagem do lapso que estava em curso. Então, basicamente, a prescrição, a matriz da prescrição, nós vamos trabalhar na nossa aulinha hoje, com esses marcos de interrupção da prescrição, ou seja, sempre que um prazo ele é interrompido, significa que ele é zerado logo que sobrevém aquela causa interruptiva. Então, nós vamos ver sobre os marcos interruptivos da prescrição, nós vamos ver sobre os lapsos prescricionais que são trazidos pelo artigo 109 do Código Penal e vamos ver também os termos iniciais para a contagem desse lapso prescricional. Afora tudo isso, nós temos também o artigo 115, que vamos falar sobre ele rapidamente, que traz, meus queridos, uma espécie de contagem especial desse prazo prescricional. É uma contagem pela metade. Então, basicamente, o nosso encontro hoje, ele vai versar sobre todos esses aspectos. Então, veja, dentro de uma linha, se nós pudéssemos entender essa linha como sendo um processo, então nós temos, portanto, aqui o marco inicial e aqui, né, o processo tramitando regularmente. Veja, a prescrição, ela atinge esse decurso do lapso temporal. Ele, né, ocorre desde a fase inicial, com a consumação, que é uma das principais formas, um dos principais termos iniciais para a contagem do prazo prescricional, e ele vai se finalizar ali com o início de um cumprimento de pena. Então, veja, primeira coisa, se nós temos dentro da linha de um processo em sentido amplo, né, na medida em que esse primeiro bloco a gente vai ver que não é um processo propriamente dito, é a fase da investigação policial. Então, veja, se nós vamos iniciar a contagem desse lapso, desse marco prescricional, nós temos que ter o marco inicial para essa contagem. Então, veja que aqui a nossa regra para o marco que vai iniciar a contagem desse lapso é a consumação do crime. Essas informações a gente extrai lá do artigo 111, que daqui a pouquinho a gente vai ver sobre ele. Eu vou trazer esse artigo aqui para vocês. Então, veja, dentro desse marco, esse seria o termo inicial, mas comum para o início da contagem. Então, vamos, a partir de agora, subdividir o nosso estudo rápido sobre prescrição nas duas formas de prescrição que nós temos. Então, aqui seria a prescrição da pretensão punitiva, que é subdividida em prescrição em abstrato ou propriamente dita, prescrição retroativa e prescrição intercorrente, e a outra seria a prescrição da pretensão executória. A primeira que nós vamos começar a ver é a em abstrato. Então, veja, embora, né, nós tenhamos essas variáveis de forma de prescrição, abstrata, retroativa e intercorrente, dentro do gênero punitiva, e a executória, dentro do gênero, né, que se confunde com a própria espécie, que é a prescrição da pretensão executória, o 111, de uma forma, né, genérica, ampla, ele já estabelece todos os termos iniciais, porque, afinal de contas, o termo inicial independe da natureza da prescrição que vai ser analisada, porque o termo inicial é o primeiro. Então, veja, ele acontece aqui independente da natureza da prescrição que nós vamos estudar. Então, veja,
A partir de quando eu começo a contar o meu prazo prescricional? Primeiro, nos crimes consumados, a partir da sua consumação, seja o crime material, seja o crime formal, seja o crime de mera conduta. Veja, se o crime ele é tentado, no momento em que cessarem os últimos atos da tentativa. Então, diferente do crime consumado, em que o termo inicial para a contagem é a consumação, no tentado, no momento em que cessarem os atos de tentativa. Se é um crime permanente, veja, no momento em que cessar essa permanência, é o momento em que eu vou iniciar a contagem do prazo prescricional. Se é um crime contra a dignidade sexual, veja, a partir do momento em que a vítima atinge 18 anos. E por último, se é um crime de se é um crime de retificação do assento, por exemplo, deixa eu pegar aqui o artigo, para dar exatamente a forma como é trazida. Se é um crime, deixa eu apagar aqui, para a gente poder acompanhar no artigo. Se é um crime, por exemplo, se é no crime de bigamia e no de falsificação de assento de registro civil, no momento em que se toma conhecimento ou da bigamia ou na falsificação nesse assento de registro civil. Portanto, nós temos 5 termos iniciais para a contagem do prazo prescricional e é tratada aqui no artigo 111 do Código Penal. Agora veja, nós ao longo da aula vamos trabalhar com essa tabela aqui, que é a tabela do artigo 109, que eu trouxe para vocês de maneira mais didática. Ora, como é que eu vou obter o prazo prescricional vinculado a determinado crime? Na verdade, nós extraímos isso do artigo 109. Então, o artigo 109 do Código Penal é o artigo que traz todos os lapsos prescricionais. Cada crime, dependendo da pena que comina, recebe um tipo de prazo prescricional. Então, veja, nós vamos obter o prazo prescricional pelo crime propriamente dito, mas pela pena que é cominada. Então, você vai no crime, no caso concreto, joga, constata qual é a pena cominada para aquele crime, seja simples ou seja qualificado, ou seja, um crime já em que se possa constatar uma causa de aumento de pena, e aí você pega a pena dissociada do crime e joga na tabela do 109, para só então você poder obter qual é o lapso prescricional que você vai ter. Lembrando que 20 anos é o maior prazo prescricional que nós temos, ok? E que aqui, meus queridos, esse prazo de 3 anos de prescrição para pena inferior a 1 ano, veja, isso daqui é uma alteração que aconteceu em 2010. Então, a partir de 2010 é que nós temos essa nova contagem aqui para o prazo prescricional. Mas, claro, naturalmente que o artigo 109, ele traz isso estratificado ao longo dos 6 incisos. Então, veja, diante dessa tabela, nós temos uma noção do que é que pode ser utilizado na contagem do lapso prescricional e sabemos que o termo inicial para a contagem, de acordo com o 111, se é um crime consumado no momento da consumação, se é um crime tentado no momento em que cessaram os atos da tentativa, se é num crime permanente no momento em que cessou a permanência, se é um crime de bigamia ou de falsificação no assento de nascimento, do momento em que se toma conhecimento desse fato, e nos crimes contra a dignidade sexual, no momento em que a vítima atinge a maioridade. Bom, esses são os termos que você vai utilizar na sua contagem. Vamos trabalhar aqui com a consumação para ficar mais didático, para a gente poder entender um pouquinho da matéria. Então, veja,
o crime ele é consumado nessa data. O artigo 117, vou colocar aqui para nós os marcos que são trazidos para que seja interrompida essa contagem no decurso do lapso prescricional. Daqui a pouco eu vou dar um caso concreto e aí vai ficar mais fácil para você materializar isso que a gente está conversando. Então, veja, consumação, aí nós temos o primeiro marco interruptivo da prescrição, que é o recebimento da denúncia ou queixa-crime. Depois, a gente tem esse marco aqui, que é pronúncia, tá? E decisão confirmatória de pronúncia logo depois. Isso aqui, esses dois marcos interruptivos, gente, só vão incidir nos crimes dolosos contra a vida. E aí, por fim, nós temos aqui, tá, a publicação de sentença ou acórdão. Acórdão quando já no segundo grau. Então, veja, essa é exatamente a redação do artigo, né, do artigo 117, que são as causas de interrupção. Veja, pessoal, no 117, a gente vai ver que além dessas que nós colocamos aqui, existem outras duas, mas são marcos que interrompem a prescrição da pretensão executória, que é a segunda modalidade de prescrição. Portanto, ela não é amparada aqui, porque nós estamos tratando da pretensão punitiva, ok? Pois bem, a primeira prescrição aqui que a gente vai trabalhar é a PPA, que é a prescrição em abstrato. Qual é o raciocínio da PPA? Veja, como nós não temos para aqueles fatos ainda uma pena prolatada, uma sentença penal condenatória, veja que nós não temos uma pena em concreto para trabalhar, né, no cálculo da tabela do 109. Não temos ainda uma pena concreta para jogar na tabela do 109 para que nós obtenhamos esse lapso prescricional. Então, veja, por conta disso, nós vamos trabalhar com a pena em abstrato. Então, a gente vai pegar o crime, vai pegar a pena que é cominada a ele, jogar na tabela do 109, e aí de forma abstrata. Por que abstrata? Porque a gente ainda não tem uma pena, ainda não foi prolatada uma pena. E aí, dessa pena em abstrato, nós vamos obter o lapso prescricional. Veja, a PPA, ela é a pior prescrição. Por quê? Porque ela simula a pena máxima que é cominada para um crime. Então, se eu tenho, por exemplo, um crime de furto simples, cuja pena é reclusão de 1 a 4, você vai pegar 4 anos, vai jogar na tabela do 109, para daí você contar o lapso prescricional respectivo dentro dos marcos de interrupção. Então, por exemplo, suponhamos que na PPA aqui, esse crime ele tenha sido consumado. Vamos pegar uma data aqui. Em 4/2/2011. A consumação desse crime se deu nessa data. Vamos pegar aqui um crime de furto simples, artigo 155 do Código Penal. A pena máxima combinada para o furto simples é 4 anos. Então, veja, se a gente joga aqui, né, que eu estou acompanhando aqui no meu slide fora da tela, se a gente joga os 4 anos, né, na tabelinha, nós vamos obter um prazo prescricional de 8 anos, na medida em que, quando a pena combinada é de até 4 anos, o prazo prescricional ele é de 8 anos. Então, veja que entre a consumação desse crime e o recebimento da denúncia ou queixa, a PPA ela vai ser de 8 anos. Então, o Estado ele tem 8 anos para, desde a consumação, investigar e também o Ministério Público oferecer a denúncia. Veja,
O termo inicial aqui é recebimento da denúncia, não é oferecimento da denúncia. Então, veja, recebimento é ato privativo do magistrado. Então, o juiz ele recebe, veja, sobreveio o marco, portanto, interrompeu a contagem. Então, se, por exemplo, nós tínhamos aqui uma investigação, inquérito foi relatado, encaminhado para o Ministério Público, né, com 7 anos de decurso, beleza. O juiz, ele recebeu essa denúncia com 7 anos e 6 meses entre a consumação e o dia do recebimento. Veja, nesse período aqui, zerou a contagem. Então, a partir do recebimento, o que vai acontecer? Novamente, os 8 anos, eles vão ser iniciados na contagem, que inclusive não vem até aqui, né? Ela vem até aqui, a partir do dia 1. Então, veja, esses marcos aqui, pronúncia e decisão confirmatória de pronúncia, nós não vamos considerar no nosso crime de furto. Por quê? Porque o crime de furto não é um crime doloso contra a vida. Então, naturalmente, que aqui nós vamos desconsiderar esses 2 marcos de interrupção. E aí, veja, 8 anos entre o recebimento da denúncia ou queixa-crime até a publicação da sentença ou do acórdão quando em 2º grau. Então, veja que entre o recebimento e a publicação da sentença, nós vamos ter 8 anos, o Estado ele terá 8 anos para instruir, processar e julgar esse processo. Agora, se por exemplo, na data da publicação constatou-se 9 anos, ora, na verdade, portanto, houve a prescrição e automaticamente será declarada a extinção da punibilidade. Então, veja que a prescrição da pena em abstrato, ela é aquela que, na verdade, quase não se constata durante o curso do processo. Por quê? Porque ela sempre vai simular a pior hipótese, a maior pena cominada. Se é um crime qualificado, exemplo, homicídio, pena, reclusão 12 a 30, você vai jogar 30 na tabela do 109. Se é um crime de homicídio qualificado, com uma causa de aumento de pena, porque, por exemplo, a vítima ela tinha 80 anos, você vai jogar os 30 acrescidos de 1/3 sobre 30. Por quê? Porque você vai simular a pior hipótese. A pior hipótese é a pena máxima, mais a causa de aumento de 1/3. Então, nós teríamos, né, 30 mais 10 anos, portanto, 40. Você jogaria 40 anos na tabela do 109, e aí, naturalmente, que o prazo máximo de prescrição é 20 anos que nós temos na tabela. Então, veja que essa é a PPA. Precisa decorar isso aqui? Claro que não. Se você entender como funciona a sistemática, você não vai precisar decorar. Porque, na verdade, você tem um termo inicial para trabalhar e veja, como você ainda não chegou nesse evento, que é a publicação da sentença, você não tem uma pena concreta para trabalhar. Logo, você vai trabalhar com o quê? Você vai trabalhar com a pena em abstrato, a maior pena, a pior simulação possível, ok? Então, essa é a PPA, ok? Agora, além da PPA, lembrando, estamos dentro da PPP. Além da PPA, nós temos a retroativa. Então, veja, vamos voltar aqui na nossa linha, vamos fazer de novo. Consumação. Aí nós temos recebimento da denúncia ou queixa. Estou repetindo o 117. Vamos pular aqui a pronúncia e a decisão confirmatória da pronúncia para caber tudo ficar aqui já no quadro, que além da minha letra ser péssima, né, já é um sacrifício e ainda ficar tudo amontoado. Então, veja, recebimento da denúncia ou queixa, vamos aqui suprimir pronúncia e decisão confirmatória e vamos pegar aqui na publicação da sentença ou acórdão. Só que agora, gente, nós vamos andar um pouquinho mais na nossa linha do processo. E além da publicação, nós vamos ter um efeito aqui, que é o trânsito em julgado para a acusação
no tocante à publicação da sentença ou acórdão, ok? Lembrando que aqui a nossa linha do processo, ela vai continuar. Então, veja, se você tem aqui, chegou nessa fase aqui da publicação, e veja, como eu trouxe para vocês um novo acontecimento no curso do processo, veja, se houve a publicação de uma sentença ou acórdão, a gente tem agora uma pena concreta para poder trabalhar. Então, suponhamos que a nossa pena, ela é de 1 ano e 6 meses. Então, vamos pegar lá um crime de furto simples de novo, que a pena é pequena, né? Então, a gente sabe, né? Furto simples, pena de 1 a 4. Na PPA, a gente já sabe que o prazo é 8 anos. Ok? E veja, na PPA, dependendo dos marcos que nós temos aqui, entre anos, então, por exemplo, suponhamos que o furto ele ocorreu, vamos botar uma data aqui, 20 de fevereiro de 2011, a denúncia foi recebida, deixa eu botar uma conta aqui que dá, né, gente? 4/5 de 2012, houve o recebimento da denúncia, a sentença, deixa eu ver quando que ela foi prolatada aqui, vamos ver. 7 de abril de 2017 e o trânsito para acusação 10/5 de 2017. Beleza. Então, veja, na PPA, o nosso crime ele foi consumado em 20 de fevereiro e foi recebido em 4 de maio. Beleza. Entre 2011 e 2012, não teve 8 anos, não tivemos PPA. Entre 2012 e 2017, não tivemos 8 anos, não tivemos a PPA, concordam? Veja, houve a publicação da sentença ou do acórdão. Então, nessa data aqui, nós temos, além da superveniência de uma causa de interrupção, nós temos agora uma pena em concreto para poder trabalhar no nosso cálculo, na nossa tabela do 109. Então, veja, o que você vai fazer? Você vai pegar 1 ano e 6 meses, mas não agora. Você vai ter que esperar essa informação aqui na sua questão. Você vai ter que esperar, além da publicação da sentença ou acórdão, o efeito do trânsito em julgado para a acusação, que é quem titulariza a ação penal. Porque, veja, dentro do processo penal, a acusação é quem, em regra, tem o interesse de modificar a pena que é prolatada para pior. Então, veja que quando você tem esse efeito do trânsito em julgado para a acusação, significa dizer que o titular da ação penal, que é o interessado em modificar o teor da sentença que foi constituída e publicada, ele não mais quer modificar. Então, o decurso do prazo, sem a interposição do recurso para discutir o teor desse 1 ano e 6 meses, significa dizer que o Estado ele está conformado com aquela pena que foi aplicada. Ou seja, em outras palavras, não mais essa pena vai poder ser aumentada em nenhum momento. Então, o trânsito em julgado para a acusação significa dizer que a acusação não vai mais poder aumentar essa pena que foi constituída. Ou seja, a partir desse momento, nós temos certeza que na pior das hipóteses, a pena ela vai continuar como estava. Na pior das hipóteses, essa pena será de 1 ano e 6 meses. Então, veja, publicou a sentença, veio esse efeito aqui, que é o trânsito em julgado para acusação. O que você vai fazer? Você vai pegar essa pena
e vai jogar na tabela do 109. Então, veja, pegar aqui no quadrinho vai ficar ruim para vocês verem, mas só para eu ter o meu controle. Como a nossa pena é de 1 ano e 6 meses, o nosso prazo prescricional, ele é de 4 anos. Então, veja, 1 ano e 6 meses dentro da tabela do 109 prescreve em 4 anos. E aí, o que você vai fazer, então? Agora, na prescrição retroativa, veja, PPR, prescrição da pretensão punitiva retroativa, também chamada em concreto, você vai retroagir. Então, veja, 1 ano e 6 meses prescreve em 4. Tem o efeito do trânsito? Bom, então eu posso retroagir. E aí você vai retroagir a partir de onde? A partir daqui. E aí, portanto, você vem com a PPR até esse marco aqui. Por que até esse marco, gente? Porque, veja, o artigo 110 do Código Penal, parágrafo 1º, ele diz justamente isso, que a prescrição da pretensão retroativa, ela só atinge esse marco, ela não alcança aqui até o momento da consumação, diferente da PPA. Na prescrição em abstrato, a gente viu que ela atinge desde a consumação ou da tentativa, ou se é sexual do momento em que a vítima atinge a maioridade, ou se é bigamia ou falsificação de assento de nascimento, no momento em que se toma conhecimento, ou se permanente, no momento em que cessa a permanência. Então, veja, que por uma disposição legal, veja, ela vai retroagir somente dentro desse marco. Mas veja, agora, né, diferente da PPA, a nossa PPR, ela é de 4 anos. Então, você vai contar se entre o recebimento da denúncia ou queixa e o trânsito em julgado, e a publicação, e a publicação da sentença decorreram mais de 4 anos. Veja, no nosso exemplo, ultrapassou 4 anos, portanto, houve aqui a prescrição retroativa, né? Nós temos mais de 4 anos entre o recebimento e entre a publicação. Então, você vai operar uma diminuição entre essas datas, 2012 e 2017. Portanto, nós temos a prescrição retroativa. Precisa decorar? Claro que não, você não precisa decorar. Basta você entender o mecanismo, ok? Ora, se eu tenho uma sentença publicada que em nenhuma hipótese vai poder ser modificada para maior em razão do trânsito em julgado, ora, então agora eu tenho uma segurança jurídica para poder inserir essa pena menor, essa pena concreta na tabela do 109. Agora, se por exemplo, eu tiver só isso aqui, sem essa informação, ora, sem essa informação, significa dizer que essa pena de 1 ano e 6 meses, ela poderá ser aumentada pelo recurso da acusação. Então, veja que você, ainda que tenha já uma sentença publicada, não vai poder trabalhar com a retroativa, porque não sobreveio o efeito do trânsito em julgado. Ou seja, por outras palavras, ainda essa pena poderá ser aumentada pelo recurso da acusação. Ok? Então, na verdade, a retroativa, você vai ter que memorizar como sendo um binômio. Concordam? Sentença publicada, mais trânsito em julgado para a acusação. Ok? Então, essa, portanto, é a segunda modalidade. A terceira modalidade é a intercorrente ou superveniente. Então, veja, vamos manter aqui o nosso lapso. Então, olha lá. Temos aqui a consumação, recebimento, publicação, sentença. Não é um crime doloso contra a vida, ok? É um crime que não é doloso contra a vida. E aí nós temos aqui trânsito em julgado para acusação e o novo efeito, que é o trânsito em julgado
para a defesa. Deixa eu mudar um pouquinho aqui o marco, só para eu conseguir colocar elas juntas, colocar mais juntinho aqui. Consumação, recebimento, publicação, sentença, e aí veja, trânsito em julgado para acusação, trânsito em julgado para a defesa. E aqui continua a nossa linha do processo. Então, veja, nós vimos, portanto, que aqui nós temos PPA, aqui embaixo, recebimento e publicação, nós temos a PPR, e veja, a intercorrente ou superveniente, ela trabalha com uma novidade no curso do processo, que é o trânsito em julgado para a defesa. Veja, a intercorrente, ela trabalha também com o efeito do trânsito para a defesa, ou seja, significa agora a imutabilidade da sentença, tanto para aumentar quanto para diminuir. Então, ela intercorre 2 períodos. Ora, ela vem com a pena em concreto e abrange até o efeito do trânsito em julgado para a defesa. Então, veja, enquanto que na retroativa nós temos esse efeito, na intercorrente nós temos o efeito superveniente. Por isso ela é denominada de superveniente, porque ela é depois da sentença. E veja, qual é o prazo que nós vamos trabalhar? Gente, exatamente o mesmo prazo que você usar na PPR, você vai usar na intercorrente. 4 anos, que era o nosso exemplo passado. Ora, se é 4 anos, você vai usar esses 4 anos para retroagir e vai usar esses 4 anos também para frente, ok? Então, essa é a intercorrente ou superveniente. O que eu queria falar com vocês? Na verdade, com relação à prescrição, nós tivemos agora algumas modificações de interpretação com relação à execução provisória da pena em matéria penal. E veja que essas adaptações, elas não estão em harmonia com os marcos e as prescrições que são trazidas no Código Penal. Então, o que você vai ter que fazer? Aprender o que está no Código Penal, e aí, quando a redação do Código Penal se amoldar para essa interpretação da execução provisória da pena, após a confirmação no 2º grau de jurisdição, aí, para as disposições. Houve alteração no Código Penal, aí a gente aprende como é que isso vai ficar na prática. Por enquanto, você vai aprender aquilo que é tratado no Código Penal. Eu vou explicar daqui a pouquinho um casinho e você vai entender o que eu estou falando. Então, veja, abstrata, retroativa, intercorrente. Finalizamos, né, as PPPs. Agora, a gente tem a PPE, que é a outra modalidade, que é da pretensão executória. Então, veja, dando uma continuidade aqui no curso do nosso processo, então a gente tem o trânsito em julgado para acusação, temos o trânsito em julgado para a defesa, e vamos acrescentar um fato novo, que é o início do cumprimento de pena. Veja, enquanto que na abstrata você trabalha com a pena em abstrato, enquanto que na retroativa você trabalha com pena em concreto, mas trânsito em julgado para acusação, enquanto que na intercorrente você trabalha com pena em concreto, trânsito em julgado para acusação, trânsito em julgado para defesa, na PPE você tem trânsito em julgado para acusação, trânsito em julgado para defesa e algo a mais depois desses termos. Então, veja, geralmente é o início do cumprimento da pena. O que é o interessante e o que todo mundo peca e acaba errando na prova? É o marco inicial para a contagem. Então, veja, né? Viemos daqui da publicação da sentença, lembra? Vamos pegar aqui a pena de 1 ano e 6 meses, né? A gente obteve que é 4 anos o prazo prescricional. Vamos pegar o nosso exemplo antigo. Então, veja,
né? Na superveniente intercorrente, a gente vem para cá com esses 4 anos, que é intercorrente, e veja, na executória, o nosso marco final é o trânsito em julgado para a defesa, e não o trânsito em julgado para a acusação. Então, olha lá. Enquanto que aqui é o marco da intercorrente, daqui para frente você inicia a análise da PPE. Por que ela se chama PPE? Ora, porque agora a sua pretensão é de executar, na medida em que a pena ela já está completamente estabilizada. Por isso a pretensão ela é alterada. Você sai de uma pretensão punitiva e você inicia a pretensão executória. Você quer executar a pena propriamente dita. Então, veja que a PPE, ela trabalha dentro disso daqui. Veja, enquanto na intercorrente nós temos aqui, na executória nós temos daqui para frente. Por quê? Porque se eu já estou em uma pretensão de executar a pena, significa que nem defesa e nem acusação vão poder desconstituir o teor da nossa sentença de 1 ano e 6 meses. Ok? E aí veja, esses mesmos 4 anos exatos são os 4 anos que você vai usar para jogar na tabelinha do 109. Os meus 4 anos que você vai usar no cálculo da PPE. Me perdoe, você não vai jogar isso de novo na tabela. Você jogou 1 ano e 6 meses, obteve 4 anos para PPR, PPI e agora também para PPE. Só que, qual que é o bizu da PPE? O início da contagem da sua PPE não é aqui, gente. O início da contagem da sua PPE é do trânsito em julgado para a acusação. Então, veja que, embora você precise de esse efeito, mas esse efeito, para iniciar a contagem da PPE, o marco inicial para a contagem dela é do trânsito em julgado para a acusação. E não a partir desse efeito aqui. Esse efeito é necessário para você associar a esse e entender que você está dentro da PPE. Mas você começa a contagem do seu prazo em anos a partir desse marco aqui, que é o trânsito em julgado para a acusação. Por que é que eu disse agora a vocês que agora, com essa interpretação do STF, com a execução provisória da pena, está meio desarmonizado o que é trazido aqui? Porque, ora, o início do cumprimento de pena é uma causa de interrupção da prescrição da pretensão executória. Lembra que no começo da aula eu falei para vocês que no 117 nós tínhamos, né, as causas de interrupção da prescrição e mais 2 finais que eram da PPE? Veja, uma delas da PPE é justamente o início do cumprimento de pena. Agora, como é que eu vou, né, por uma permissão do Tribunal Superior, ter uma execução provisória da pena, com a pena confirmada no 2º grau, se, por exemplo, o Ministério Público e a defesa interporem recurso para o STF. Veja, essa interposição de recursos do STF no STJ, ela impede os efeitos do trânsito em julgado que nós trabalhamos na intercorrente e na executória. Então, como que vai ser a contagem desse prazo se eu não tenho os marcos que são exigidos pelo Código Penal? Então, significa dizer que a pessoa ela vai iniciar o cumprimento de pena dela, mas não vai ser possível aferir se houve a PPE ou a PPI, porque afinal de contas, e tampouco a retroativa, porque afinal de contas, os efeitos do trânsito em julgado para a acusação e para a defesa ainda não ocorreram. Então ficaria só o quê? Só a PPA. Então veja que há um dissenso entre o que está sendo trazido do Código Penal e essa decisão do STF com relação à execução provisória da pena no 2º grau de jurisdição, ok? E aí, pessoal, no material de vocês, eu simplesmente trouxe os principais artigos com relação a isso que nós estudamos, né? E
para fechar essa revisãozinha aqui, nós temos o artigo 115, que traz uma contagem especial desse prazo. Então, veja, vamos pegar esse nosso casinho do furto simples. Jogamos o ano em 6 meses, obtivemos 4 anos, tudo bem. Se a pessoa na data do fato tinha menos que 21 anos, ou na data da publicação de sentença era maior que 70, esses 4 anos, eles vão ser contados pela metade, e aí, portanto, o prazo seria de 2 anos. Então, é uma regra especial para a contagem do prazo prescricional. Veja, essa contagem pela metade do 115, você não vai jogar ela no crime e depois a pena do crime na tabela. Você vai obter o prazo prescricional normalmente, 4 anos do nosso exemplo, e aí você divide por 2 para 2 anos, tá? Então, não cometer esse erro. E aí, veja, as duas últimas causas de interrupção da PPE, início ou continuação do cumprimento de pena, e pela reincidência, que são as causas da interrupção, da prescrição, da pretensão executória. Ok, gente? Com relação ao material, a gente daqui a pouquinho vai indicar para vocês aqui o link no canal, no site, para você poder obter esse material em PDF. Mas a gente tem basicamente só a transcrição dos artigos, todos eles que nós conversamos. Espero que vocês tenham gostado dessa revisão, dessa aula ao vivo. Nós vimos aqui só a essência da essência, não aprofundamos muito nos exemplos e nem nas variáveis, porque daí nós, afinal de contas, queremos que você adquira o nosso curso aqui da LAC para poder ter de forma aprofundada essas metodologias de cálculo das prescrições, todas elas, e aí todas as variáveis, pena de multa, ok? Pena restritiva de direitos e assim sucessivamente, ok? Clique lá